Olá, meus queridos, estamos aqui novamente. Para quem chega agora, meu nome é Paulo Martins. E hoje eu começo fazendo um esclarecimento. O propósito do meu canal é simples: compartilhar conhecimentos, muitos deles recebidos através de canalizações, para ajudá-los a despertar a consciência. Sei que alguns temas que posto são bem impactantes e recebo até comentários agressivos. Mas o meu objetivo nunca foi ganhar seguidores com propósito de monetização, e sim ajudá-los a expandir a consciência por meio de uma perspectiva diferente das velhas crenças e dogmas religiosos. Posto aquilo que chega até mim através da espiritualidade. E nem sempre isso acontece toda semana. Até gostaria que fosse, com mais frequência. Mas não vou, como dizem, ficar enchendo linguiça com propósitos comerciais. Além de vocês, meu compromisso também é com a espiritualidade, que me orientou a criar um canal nas redes sociais, para compartilhar tudo que recebo. Mas tudo tem o seu tempo certo para ser postado. Como também segue uma sequência, principalmente aqueles assuntos relacionados a Yeshua e Madalena. E geralmente a maioria das informações relacionadas a Jesus causam desconforto àqueles que acreditam cegamente nas interpretações existentes sobre a Bíblia. Mas sigamos em frente. Meu convite é que possamos sair um pouco daquilo que nos foi transmitido por séculos, muitas vezes preso a crenças e dogmas religiosos, e explorar uma nova perspectiva sobre quem somos e sobre o que podemos viver. Aqui você tem a chance de escolher um caminho espiritual que realmente ressoe com a sua alma. Um caminho que traga mais leveza e alegria à sua vida. Depois desse esclarecimento, vou começar a compartilhar mais informações sobre Yeshua, Madalena e seus filhos. Mas antes disso, preciso esclarecer algo essencial para que tudo faça sentido. O que são fractais? Esse entendimento é fundamental para compreender o que vou explicar a seguir, especialmente no que se refere à família crística e aos filhos de Yeshua e Madalena, assunto já abordado em detalhes no tema anterior, sob o título Quem são os filhos biológicos de Jesus? Pode parecer um pouco confuso agora, mas daqui a pouco tudo ficará mais claro. Não irei me aprofundar muito nesse assunto. Quero apenas trazer para vocês um entendimento básico sobre o que são fractais. Pois, acreditem, é isso que somos, fractais de almas. Começo então falando sobre Deus, a fonte, o Criador, da forma que vocês preferirem chamar. Em um determinado momento, decidiu experienciar a própria criação. Para isso, se fractalizou, se replicou em infinitas partes, que passaram a percorrer o universo, vivenciando a existência em diferentes formas, mundos, dimensões e realidades. Assim, surgiram as centelhas divinas. Em uma linguagem mais didática, podemos dizer que, em seguida, a centelha divina se expressa em partes ainda menores. Primeiro, nas super-almas, depois nas almas, e as almas se manifestam em fractais de alma. As almas são consciências sempre jovens e curiosas, ávidas por novas experiências.
Alguns acreditam que é o corpo que tem uma alma, mas na verdade é o contrário. É a alma que tem o corpo. Nosso corpo é o lugar onde a alma se manifesta. É onde podemos dizer que ela se materializa em um corpo físico, ou seja, em nós. Então, o que somos? Somos fractais da alma, a linha de frente da experiência na matéria. Vivemos, sentimos e aprendemos. E tudo o que experimentamos retorna à alma, a centelha divina. E por fim, a própria fonte. Assim, através de cada um de nós, a própria fonte experimenta a sua criação. Esse é o propósito da nossa existência. Agora que você já tem um entendimento básico sobre almas e fractais da alma, fica mais fácil compreender o assunto que quero explorar a seguir. Yeshua, Madalena e seus filhos. Em um tema anterior, disse a vocês que nosso amado Yeshua nos contou que foi crucificado, mas não morreu na cruz. Foi retirado dela ainda com vida e foi curado pelos essênios, irmandade espiritual da qual fazia parte e que era conhecida como um grande grupo de curadores da época. Isso, inclusive, já havia comentado com vocês anteriormente também. Também compartilhei algo que o próprio Yeshua nos disse, com suas palavras. Minhas palavras foram distorcidas. Vivi mais um pouco. Casei-me e tive filhos. Portanto, após ser curado, viveu mais alguns anos. Casou-se com Maria Madalena e junto tiveram 4 filhos. Sara, a mais velha, seguido por Tiago, José e Salomé. Também disse a vocês em um tema anterior que as almas que viveram os filhos de Yeshua e Madalena, Sara, Tiago, José e Salomé, estão novamente encarnadas nesse momento da Terra. Eles retornaram juntamente com outros membros da linhagem crística, que foi gerada nesses 20 séculos. Seus filhos voltaram para contribuir com seus pais no grande evento da transição planetária e ajudar a levar ao mundo a verdadeira mensagem de Jesus, que foi tão deturpada pelas religiões ao longo desses 2000 anos. Mas alguém pode estar se perguntando: como é que ele sabe tudo isso? Então vamos lá. É a primeira vez que irei dizer isso a vocês. Eu fui informado pela minha egrégora espiritual há 2 anos atrás, de que sou um dos que fazem parte dessas gerações da família crística, que se formaram ao longo dos últimos 2000 anos. E acredito que muitos outros que compõem essa linhagem crística espalhada pelo mundo também estão recebendo essas revelações. Seguimos então. A novidade que vou compartilhar com vocês é que essas mesmas almas não estão apenas encarnadas em um único corpo cada uma, o que é o normal, mas sim cada alma se fractalizou, se replicou em 4 corpos cada,
Ou seja, cada alma se manifestou em 4 fractais. Em outras palavras, uma mesma alma vivendo em 4 corpos diferentes, ao mesmo tempo. Se ainda não ficou bem claro, vocês irão entender direitinho a partir de agora, pois vou repassar para vocês uma parte de uma canalização recente, na qual o Ser de Luz explica sobre essa novidade. Para que vocês possam mergulhar melhor nesse tema, vou tentar reproduzir quase literalmente as palavras de um ser estelar que se apresentou como guardião do tempo, que trouxe tais informações. Ele me diz: você e muitos outros sabem que Yeshu e Madalena tiveram 4 filhos naquela época. Mas nós, sendo conhecedores da mente humana e dos percalços que ela pode enfrentar, não poderíamos fazer apenas uma única intervenção dentro desse propósito crístico. Estamos lhe dizendo isso para que entendam. Assim como houve os 4 filhos de Yeshu e Madalena há 2000 anos atrás, há outros com a mesma proposta e com a mesma história atualmente. Não poderíamos dar tamanha responsabilidade apenas a 4 filhos. A verdade está vindo à tona cada vez mais, à medida que vocês se aproximam do grande evento da transição planetária. Esse é o propósito de estarem aqui encarnados: contribuir com Yeshua nesse momento de transição. Um momento em que milhões de pessoas no mundo poderão se sentir completamente desnorteadas por ter acreditado durante tanto tempo em crenças e dogmas religiosos. Entre outras coisas, ele também disse: a história vivida por Yeshua nesse planeta foi muito bonita mesmo, e teve sua multiplicação. Mas veja bem, conhecendo a mente humana, não poderíamos dar tamanha responsabilidade apenas aos 4 filhos. É como quando vocês estudam a biologia humana e observam as células se multiplicando. Assim foi também a gestação daquela que assumiu ser gestora, que traria ao mundo aquele menino que mudaria a história de seu planeta. Houve ali uma fecundação espiritual. Sim, havia o casamento entre José e Maria, mas no nascimento de Yeshua também ocorreu uma fecundação espiritual. E dentro dessa mesma lógica, com o passar do tempo e conhecendo profundamente a experiência humana, conseguimos reproduzir algo semelhante. Da mesma forma que ocorreu com Maria Madalena, como se as células originais se multiplicassem. Foi possível utilizar essa mesma essência espiritual para fecundar outras mulheres ao longo do tempo. O que estou dizendo é que, nessa atual encarnação, não existem apenas 4 filhos de Yeshua e Madalena. Há outros nesse planeta que carregam o DNA espiritual dos 2, para que consigam alcançar muito mais pessoas e levar a verdade de Jesus ao maior número de pessoas possível. Alguns deles ainda não sabem plenamente dessa verdade espiritual. Apenas sentem. 2 deles, inclusive, vivem um grande sofrimento interior, pois ainda não conseguem compreender totalmente tudo o que são.
E é justamente por isso que não poderíamos ter deixado essa missão apenas para 4, como aconteceu há 2000 anos atrás. Queríamos que todo esse projeto desse muito certo. Então, fizemos com que 4 de cada um estivessem distribuídos pelos 4 cantos do planeta. Como se fossem 4 Saras, 4 Tiagos, 4 Josés e 4 Salomés. Na prática, podemos dizer que é como se fossem quadrigêmeos espirituais, nascidos de mães diferentes, mas fractais, da mesma alma. Exatamente essa lógica. É como uma massa de pão que é dividida em 4 partes. Cada parte continua feita da mesma massa, da mesma essência. A origem, a essência principal, é nosso amado Yeshua com Madalena. Assim, ao invés de apenas 4, existem 16 filhos fractais, espalhados pelo planeta, para que a responsabilidade não recaia apenas sobre 4 pessoas. Meus irmãos, sei que essas informações são bem disruptivas, mas são as que chegam a mim e a outras pessoas também. Muita coisa está mudando em nosso planeta. Muitos que acreditam apenas no que está escrito na Bíblia me rotulam como herege. Mas se nem todos acreditaram nas palavras de Jesus, quando ele esteve aqui, e até chegaram a crucificá-lo, imagina agora comigo. Mas chegará um momento em que o que estou dizendo não será novidade para ninguém. Felizmente, atualmente nosso amado Yeshua é visto de outra forma, mas ainda não da maneira como ele deseja ser reconhecido. Muitos já estão dizendo nas redes sociais que Jesus nunca foi o salvador de ninguém. Ele queria dizer sim, que todos nós somos nossos salvadores. Ele mesmo nos diz que suas palavras foram distorcidas, deturpadas por aqueles que quiseram transformá-lo no Salvador. Mas ele não veio salvar, veio ensinar. Ensinar que somos iguais a ele, com a mesma centelha divina pulsando dentro de nós. Não veio fundar uma religião. Não queria devotos. Queria despertar. Despertar para a nossa grandeza. Para o amor que emana de nossa alma. Para a luz que resplandece dentro de nós. Bem, acredito que consegui passar essas novidades de forma clara. Mas talvez eu esteja enganado. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu aprendo muito com vocês. E se gostaram, curtam e se inscrevam no canal. E compartilhe com aqueles que vocês acreditam que esses temas possam ressoar. Fique bem e até breve.